Nono ano. Vamos continuar então nossos exercícios aí com as nossas regras de 3 composta. Eu vou passar alguns passos aqui para vocês, tá? Pessoal, para nós resolvermos aí os exercícios a partir do exercício 3 da página 17, primeiro nós vamos ler o problema, vamos montar a tabelinha. Em que sentido, pessoal? Quando você montar a sua tabela, coluna do X no final, você vai sempre deixar a coluna do X para o final, tá ok? Você vai montar a tabelinha e deixar a coluna do X sempre no final. Segundo, depois que você montou as colunas e deixou a coluna do X no final, você vai comparar todas as colunas com a coluna do X, tá? Então eu passei um exemplo aqui, os valores não importam, ó. Era um problema que estava falando de máquinas, a quantidade de máquinas, de peças produzidas, a produção que era horas por dia e o número de dias, tá? Veja que é uma regra de 3 composta, porque ela tem 4 colunas, tá? Então, o que acontece? Eu montei a tabela com os dados do problema. Veja que a minha coluna do X eu deixei no final, que é o que eu estou falando para vocês, ó. Coluna do X no final. Sempre deixa a coluna do X no final. Segundo, você vai comparar todas as colunas com a coluna do X. Na hora que nós formos praticar, eu vou te explicar isso, tá? Terceiro, você vai ter que olhar sempre para as colunas, cada uma individual em relação à coluna X. Por exemplo, eu vou comparar nesse caso aqui a primeira coluna, pessoal, com a coluna do X, a segunda coluna com a coluna do X e a terceira coluna com a coluna do X. Por que que eu vou fazer isso daí? Para ver se a grandeza vai ser direta ou inversa. Aonde for a grandeza direta, você vai colocar D de direta. E aonde a grandeza for inversa, você vai colocar I de inversa, tá ok? E segundo, quando nós formos fazer os cálculos, aonde aparecer a coluna inversa, para fazer os cálculos, você vai ter que inverter a coluna que é inversa, tá ok? Na hora que a gente for praticar, eu vou explicar. Muito bem, então vamos fazer na prática, que é mais fácil do que ficar falando assim para vocês. O nosso exercício aí, que é o nosso exercício 3, pessoal, é o seguinte. Embora eu já montei para vocês aqui, eu vou ler o problema, ó. O que diz o nosso exercício 3 aí, ó? 3 torneiras enchem uma piscina 5 horas. Enchem uma piscina em 5 horas. Quantas horas serão necessárias para que 10 torneiras de vazão iguais às anteriores encham 2 piscinas iguais à primeira, tá? Então, olhando o exercício, primeira dica, vou montar a tabela. Quais são os dados do meu problema? A quantidade de torneiras, a quantidade de piscinas, ou o número de piscinas, e o tempo, que é em horas, tá ok? Isso aí é o que nós vamos montar. Então, o que é que nós percebemos aqui quando nós montamos esse exercício aqui? Para fazer esse exercício 3 aqui, o que aconteceu aqui no exercício 3? Muito bem, então vamos montar. A nossa tabela tem quantidade de torneiras, quantidade de piscinas e o tempo em horas, tá? Pessoal, inicialmente, aí está falando o quê? Aí está falando que 3 torneiras vão encher uma piscina em quanto tempo? Em 5 horas, tá? Então, 3 torneiras vão encher uma piscina em 5 horas. Agora, o que mais que ele está falando, pessoal? Ele está falando que agora 10 torneiras vão encher 2 piscinas em quanto tempo? Vou chamar o tempo de X, que é o meu objetivo. É minha pergunta. Depois que nós lemos o problema, identificamos os dados do problema, o que nós vamos fazer? Colocamos os dados, agora nós vamos marcar. Aonde for direto, você vai colocar D de direto, e aonde for inverso, você vai colocar I de inverso, tá bom? O que nós percebemos aqui nesse caso, pessoal? 3 torneiras, elas vão encher uma piscina em 5 horas. Então, o que acontece? Vamos comparar a primeira coluna com a coluna do X. Sempre vocês vão comparar as colunas com a coluna do X, tá?
Então, 3 torneiras gastam 5 horas para encher uma piscina. Agora, pessoal, se nós aumentarmos o número de torneiras, se for 10 torneiras, elas encherão 2 piscinas. Se a gente aumentar o número de torneiras, será que nós vamos gastar mais tempo ou menos tempo, pessoal, para encher? Nós vamos gastar menos tempo. Por quê? Porque nós aumentamos o número de torneiras. Sua lógica tem que valer aí, tá? Então, o que acontece? Se eu aumento aqui, eu diminuo aqui. Portanto, aqui é uma grandeza o quê? Que é isso que você tem que identificar aqui. Aqui é uma grandeza inversa, tá? I de inversa. Essa coluna em relação à primeira é inversa, tá? Porque a quantidade de torneiras é inversamente proporcional ao tempo. Quanto mais torneiras eu tenho, menos tempo eu vou gastar. Beleza. Agora vamos comparar a segunda coluna, que é a quantidade de piscinas, com o tempo. Pessoal, se uma piscina vai ser cheia em 5 horas, uma piscina vai ser cheia, ela vai encher em 5 horas, 2 piscinas vão ser cheias, ela vai ficar cheia em quantas horas? Você acha que nós vamos gastar mais tempo ou menos tempo, comparando a quantidade de piscinas com o tempo, pessoal? Quanto menos piscinas, menos tempo nós vamos gastar, tá? E quanto mais piscina, quanto menos piscina, menos tempo é necessário. O tempo é diretamente proporcional à quantidade de piscinas. O tempo é diretamente proporcional à quantidade de piscinas, tá? Então, o tempo ele vai ser diretamente proporcional à quantidade de piscinas. Muito bem. Então, aqui, essa coluna em relação ao tempo, ela vai ser o quê? Uma grandeza direta, tá? Ela vai ser uma grandeza direta. Muito bem. Já identificamos as grandezas, agora é só fazer o cálculo. Como é que vocês vão fazer esse cálculo aí, pessoal? Muito tranquilo. Na onde aparecer a grandeza inversa, você vai fazer o quê? Você vai inverter. Então, eu vou escrever assim, ó. 10, vou inverter aqui, ó. Sobre 3 vezes. Aqui é direto, eu só vou copiar, tá? 1 sobre 2. Isso vai ser igual ao quê? A minha coluna do x. A coluna do x, nono ano, vocês não vão mexer de jeito nenhum. Vão deixar a coluna do x aqui, ó. Facinho, tá? Agora, se vocês quiserem, vocês podem fazer o quê? Vocês podem simplificar aqui, ó. 10 por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos resolver isso. Aqui vai ficar 5 sobre 3